Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a Igreja de Cristo à leitura do Salmo 27. Daremos assim início a este culto através da leitura do Salmo 27. Verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quero convidar a Santa Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o hino 395. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Santo nome comparável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom,
perdão, nome bom, doce a fé, esperança do porvir, nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Convido a Santa Amada Igreja a uma oração de invocação. Concentre-se apenas, a partir desse momento, em cultuar o seu Deus, em louvá-lo pelos seus grandes feitos e também em receber a sua preciosa e santa instrução. Busquemos a Deus com uma oração de invocação. Oremos. Pai eterno, grande, santo, Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus abençoador, galardoador, Deus que é amor, Deus santo, Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus bondoso, Deus poderoso. Somente o Senhor é todo poderoso, Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a quem pertence todas as coisas, tudo que tu criastes, Deus, tudo que existe na terra, no universo, pertence a ti, porque somente o Senhor é Deus e o Senhor tem direito sobre todas as coisas. E nós, Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, de forma simples, Pai, mas com a intenção de cultuá-lo, Deus, com a intenção de interrompermos nossa semana, nossas atividades pessoais, para dedicarmos, Senhor, este momento, esse dia, a cultuá-lo, Deus, a adorá-lo, a louvá-lo, a aprender, ó Deus, dos teus grandes feitos, da tua vontade, sobre as suas prescrições e suas orientações. Para tanto, Deus, nós necessitamos do teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, a cultuá-lo de forma correta, todos os atos deste culto, e também para que nos ilumine, Deus, para que entendamos as tuas instruções. Rogamos, pois, a ti, Senhor, que envie pela tua graça e favor teu Santo Espírito para que nos ensine todas as coisas. Também reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Apelamos pelas tuas muitas misericórdias, Deus, que são a causa de não sermos consumidos. E te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus perdoador e em ti está o perdão de pecados, Senhor. Isto para que os homens o temam. E nós te tememos e louvamos, engrandecemos o Senhor e queremos agora, Deus, nos unirmos a todos aqueles que o cultuam nos céus e na terra, para que seu nome seja exaltado, que seu nome é grande e é exaltado, cultuado em toda a terra. Ensina-nos, Deus, a partir deste momento, a cultuá-lo como o Senhor deseja neste dia. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem nos assentar. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade para sempre permanece. Aleluia. Convido ainda
a Santa e Amada Igreja, leitura na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 a 15. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Até aqui, amados irmãos, nós observamos pela experiência humana, pela razão, pela observação mesmo, né? E também pela história, que ao longo do tempo muitas pessoas que professavam serem cristãs, que congregavam até regularmente em diversas igrejas de Cristo, né? Abandonaram o caminho, esfriaram-se na fé, entregaram-se à perversidade da incredulidade e abandonaram assim o Deus vivo. A palavra sempre nos exorta que aqueles que alcançarão a graça e a misericórdia da salvação são os que perseveram, ou seja, é a perseverança dos santos. Os salvos são aqueles que perseveram na sã doutrina. Não importa se ele tem um conhecimento menor, se ele tem um conhecimento maior, em que nível, em que grau que ele está. O que importa é a confiança, é a fé. É claro que vai importar na vida dele aumentar esse conhecimento, né? Quando eu digo não importa, eu digo não importa o momento que o cristão está. Mas o que faz diferença de fato é a confiança e a fé. Agora note, principalmente nós que somos reformados, né, e que vemos Deus exatamente como a Bíblia revela, soberano sobre todas as coisas, note que Deus nos atribuiu a nós algumas funções. Algumas delas nós devemos fazer por nós mesmos, é dever nosso. E uma delas é este cuidado. Veja aqui, verso 12, né? O autor da carta aos Hebreus, ele usa essa expressão, cuidado. Essa expressão cuidado, ela vai significar aqui para nós duas frentes de ação. Tá? O primeiro é como uma advertência de perigo. Cuidado no sentido de advertência de perigo. É quando você entra, por exemplo, numa empresa, tem o setor ali elétrico, eles colocam uma placa ali, cuidado, né? Alta voltagem, coisa assim, uma advertência de perigo. E o segundo sentido que também está neste texto é o cuidado no sentido de nós cuidarmos daquilo, nós tomarmos nas mãos como uma função que nos é dada por Deus, como um dever que é nosso, e fazermos aquilo que Deus está falando. Então, cuidar de fazer aquilo. Então, no sentido, o idioma português, né, a palavra cuidado vai ter esses dois sentidos, e os dois se aplicam aqui. Então, é o cuidado com relação à advertência de perigo, e o cuidado de nós fazermos aquilo com cuidado, com diligência, com atenção, né? Nós cuidarmos daquilo, né? Quando nós pensamos assim, olha, alguém está doente, eu vou cuidar dessa pessoa, né? Então, cuidar daquilo, tá? Então, veja aqui, é uma função que Deus atribuiu aos homens. Isso aqui é uma função que Deus atribuiu a nós. Deus é soberano, cremos nisso totalmente. Deus é soberania absoluta. E dentro dessa soberania de Deus, Deus comissiona os homens para algumas funções, Deus capacita os homens para algumas funções, e Deus atribui aos homens alguns deveres e algumas funções, dentro da soberania dele, né? Então, eu tenho observado nas redes sociais muitos
novos reformados, né, que deturpam um pouquinho, né, não por mal, de boa fé, mas acabam ensinando errado nas redes sociais e tal, como se fosse um fatalismo, né? Nós não precisamos fazer nada e Deus faz tudo. Não é isso que as nossas confissões ensinam. Então Deus, na sua soberania, Ele delega funções aos homens, né? E aqueles que amam a Deus em gratidão, em resposta à graça de Deus, né? Nós fazemos aquilo que Deus nos delega, ou tentamos fazer, nos preocupamos em fazer. Então aqui é interessante, tendo este cenário agora em mente, né, entender o que Deus está delegando para nós aqui. E olha só como é importante isso, porque se nós passarmos a nossa caminhada cristã sem atentar para isso, os cuidados da vida podem nos afastar de Deus, como na parábola do semeador. O solo rochoso, os espinheiros, eles podem ir sufocando a palavra em nós, e as situações da vida podem muitas vezes ir nos levando a esfriarmos na fé e afastarmos da fé. Nós não somos super-homens, né? Então nós devemos entender o que Deus delegou para nós aqui. Então, o cuidado, a advertência do perigo, e o cuidado para nós fazermos com diligência algo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver. Note, isso aqui haver aqui é o verbo ter, né? Não tenha em você. Não é algo externo que vai acontecer, porque as situações externas, elas podem nos afastar, porque nós vamos permitir que o nosso coração se comove e esfrie. Então ele diz, não haja em você, tome cuidado para não haver em você, no seu interior. Isso é cada cristão individualmente. Cada cristão individualmente. A igreja compete, que está escrito aqui, exortar-vos uns aos outros, né? Os oficiais exortarem os irmãos exortarem uns aos outros, os irmãos exortarem os oficiais exortarem os outros, todos os cristãos exortarem uns aos outros sobre esse risco e essa delegação que Deus deu para nós, tá? Creio que está ficando claro, né? Então, tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, e olha como ele coloca isso, irmãos, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Há uma perversão aí. Então, nessa época que nós vivemos, de redes sociais principalmente, onde há uma legião de pessoas que se intitulam desigrejados e que já apostataram da fé, porque saíram da comunhão, né? Não estou me referindo aos motivos que os levaram a isso, mas saíram da comunhão. Cuidado para que essas pessoas não nos contaminem com essa perversidade, que não sou eu que estou dizendo essa palavra, né? Essa palavra é bíblica. Está dizendo aqui, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, isso é responsabilidade de cada um de nós, ter esse cuidado, né? Então eu não posso, se eu deixar a perversidade da incredulidade dominar o meu coração, não vai adiantar eu querer culpar a igreja, os irmãos que estão lá, os oficiais, sendo os oficiais corretos ou não, os irmãos corretos ou não vai, porque isso aqui é uma questão individual, né? Então é um cuidado pessoal que cada cristão deve ter. Então tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que vai afastar de fato a pessoa de Deus não é os outros estando certo ou errado. O que vai afastar as pessoas de Deus segundo as Escrituras é o próprio coração delas, é a perversidade do próprio coração delas. É isso que vai afastar a pessoa de Deus. Por isso o homem, ele é indesculpável diante de Deus, tá? Então nós devemos exortar uns aos outros com essa palavra, né? E cada um de nós, todos os cristãos, vigiar, porque isso pode acontecer a qualquer um de nós. Então nós devemos, né, cuidar disso, tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Essa delegação que Deus nos deu, essa função que Deus nos deu,
Não é para amanhã, é para agora, é para hoje. Então hoje você tem que vigiar e cuidar para que o seu coração não se perverta na dureza da incredulidade, porque a responsabilidade será nossa. Amanhã você vai ter que fazer isso também, mas amanhã, quando chegar amanhã, será hoje, né? Então, isso sempre no tempo presente, ou seja, não é algo para procrastinar, ou seja, deixar para depois. Então devemos ter uma atenção com isso, né? Pelo contrário, verso 13: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de, já falei para os irmãos, né? A fim de para que o resultado disso seja tal, né? A fim de, verso 13: a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o que existe? Existe a verdade e o erro, certo? Existe o que é verdadeiro e o que é enganoso, né? Então o pecado ele vai nos enganar, né? Se nós permitirmos que essa perversidade da incredulidade venha endurecer o nosso coração. O próprio autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer ali no capítulo 11, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode vender todos os seus bens e dar para os pobres, mas se você não tiver fé em Deus, fazendo algo em nome de Deus, você não agrada a Deus. Como o apóstolo Paulo disse, você pode dar seu corpo para ser queimado, tá? Mas o autor aos Hebreus, ele diz aqui: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui ele explica, né, só para concluir, porque nos temos tornado participantes de Cristo. A fé cristã não é algo isolado, irmãos. Não é algo em que a pessoa ela vai professar de forma isolada. Eu não preciso dos irmãos, eu não preciso de pastor, eu não preciso da igreja. Isso simplesmente não existe. Isso é compatível com a fé cristã. Pessoas que querem viver assim, elas não podem professar a fé cristã, porque é algo antagônico. A fé cristã é contrário, totalmente. E aqui vai dizer, olha, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Então há aqui um envolvimento muito intenso. Somos membros uns dos outros, como sabemos, né? Temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, que é a perseverança dos santos, zelando pela sua própria fé em Deus, que é alimentada sempre pelas Escrituras, e não pela imaginação das pessoas, nem pela nossa própria imaginação, mas pelas Escrituras. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. A voz do Senhor é a Bíblia. Tem pessoas que leem isso aqui, quando alguém está dando supostas revelações, e falam, não, eu não posso endurecer meu coração. Não, essas supostas revelações, a voz de Deus são os cânones, a Bíblia, né? Deus se revelou através das Escrituras, e isso ele falou desde o Antigo Testamento. Ele mandava os seus servos escreverem livros, mandou Daniel, mandou Josué, mandou Moisés, mandava os seus servos anotarem e escreverem aquilo para as futuras gerações, assim como os apóstolos. Então, Deus se revelou através da Bíblia, da sua palavra. Essa é a voz de Deus. Então, quando você ouvir mensagens legítimas, bíblicas, ou você ler, né, a Bíblia, não endureça o seu coração. Então, compete, né, conforme vemos nesse pequeno texto, a cada um de nós, né, zelarmos para termos esse cuidado. Cuidado no sentido de não cairmos nesse perigo, porque seremos indesculpáveis depois diante de Deus. Mesmo que diante dos homens nós justifiquemos muitas coisas, principalmente justificando, colocando a culpa em outros, né? Mas a responsabilidade é sempre individual, tá? E depois, quando estivermos face a face com o Rei, não haverá desculpa nenhuma para nos ausentarmos, né, da Santa Comunhão que Ele decidiu.
nós nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos a nossa confissão até o fim. A nossa confissão é a fé cristã de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, quero neste momento convidar a Santa Amada Igreja a uma oração de confissão. E se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno, uma oração silenciosa de confissão. E se o Espírito Santo te revelou que alguma vez você permitiu que seu coração endurecesse perversamente pela incredulidade e se afastou do Deus vivo, se você sentiu o desejo voluntário, peça perdão a Ele nesse momento. Né? E creio que pelo fato dos irmãos estarem aqui, talvez isso tenha sido, se aconteceu, tenha sido coisa do passado, né? Mas peça perdão a Ele assim mesmo e lute para que você não permita mais que isso aconteça. E nesse momento então, vamos a uma oração de confissão, oração silenciosa por Deus. Precioso e amado Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e aqui estamos de fato para isso, Deus, para te louvar pela tua santa palavra, teus grandes feitos, Deus. Muito obrigado por nos ensinar, muito obrigado, Deus, pela tua santa palavra que nos instrui, ó Deus, na verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Pai, neste momento, Deus, nós entramos diante do trono do Senhor confiadamente, a fim de alcançarmos misericórdia. E lhe pedimos perdão, Deus, porque reconhecemos que de fato somos pecadores, que cometemos erros, Senhor, e lhe pedimos perdão por isso. Também nessa oportunidade, Senhor, confiando na tua graça, confiando no teu amor, ó Deus, e misericórdias, nós pedimos perdão, ó Deus, se alguma vez em nossa vida, Deus, nós deixamos a perversidade da incredulidade endurecer o nosso coração, a ponto de nos afastarmos do Deus vivo que é o Senhor. Vivo, porque o Senhor é o Deus vivo, o Deus de vivos, porque para o Senhor todos vivem. E por isso, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos sinceras desculpas por termos chegado a este ponto alguma vez. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor jogue, conforme diz sua palavra, no mais profundo abismo, este grave pecado, Deus, que alguns de nós cometeram no passado. E lhe pedimos, Deus, que nós possamos sempre lembrar disto, Deus, e no tempo de hoje, no tempo oportuno, nós possamos tomar o cuidado de nunca deixarmos incredulidade nenhuma perverter e endurecer os nossos corações. Muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus amoroso. Obrigado pela tua bondade e obrigado, Deus, pela bênção do teu perdão, porque cremos que fomos perdoados. Obrigado pela tua graça e amor, no nome santo de Jesus oramos agradecidos. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades, os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir o Senhor
eles, na sua ira de falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disseste, meu filho, hoje te gerei. Perde a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugiar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Convido a Santa Amada Igreja apenas a leitura, perguntas e respostas do Dia do Senhor 34. Estamos na terceira parte do Catecismo, onde estudamos sobre nossa gratidão a Deus e por que servimos a Deus. Servimos a Deus por gratidão. E a partir do verso 34, o Catecismo começa a nos apresentar então os 10 mandamentos da lei de Deus, que vai nos mostrar, né, a moral perfeita de Deus, que deve ser imitada por cada um de nós. Convido, pois, a Santa Amada Igreja, Dia do Senhor 34, pergunta 92. O que diz a lei de Deus? Resposta: então falou Deus todas essas palavras. Veja que aqui há um prólogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, nesse prólogo, nós vemos que os mandamentos foram ditos pelo próprio Deus. Ele assume essa autoria e dá essa ordem ao povo dessas leis magníficas, né? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pergunta 93: como estão divididos estes mandamentos? Resposta: em 2 partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda, que deveres temos para com o nosso próximo. Pergunta 94: o que o Senhor exige no primeiro mandamento? E esse será o nosso sermão de hoje, tá bom? Primeiro mandamento: que por amor à minha salvação devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição, invocação a santos ou a outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência, esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, por menor que seja, contra a sua vontade. Pergunta 95: o que é idolatria? Resposta: idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Tá? Então veja que idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança acima de Deus ou ao lado de Deus, né? Muitas vezes isso que nós colocamos a nossa confiança somos nós mesmos. Muitas vezes as pessoas imaginam que a idolatria é abaixar diante de estátuas, né? Não, mas às vezes nós estamos idolatrando porque nós estamos seguindo a nós mesmos e não a Deus, tá bom? Então, quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 24, porque a Ele pertencem todas as coisas, nós devemos submissão a Ele. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Quem pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua
Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas das vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder. Erguei já, ó portas das vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da glória das hostes, Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Antes, porém, irmãos, vamos ler novamente Êxodo, capítulo 20, verso 3. Em seguida, teremos a leitura de Deuteronômio, capítulo 6. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Agora vos convido à leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 6. Há um título aqui na minha Bíblia, né? Que é um título explicativo do capítulo. E esse título diz: o fim da lei é a obediência. O objetivo da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra em que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atente nos cumprires, para que bens te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres, te fartarás. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito,
da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma breve oração. Oremos. Pai eterno, gracioso, santo, Deus bendito, Deus único, Deus vivo, Deus soberano, nós rendemos graça, glória, Deus, a Ti, e o Senhor seja louvado, Deus, e engrandecido. Nesse momento, Deus, diante da Tua santíssima palavra, nós clamamos a Ti, Deus, rogamos a Ti, que envie Teu Santo Espírito, Deus, para nos iluminar diante desta palavra. Eu peço mais uma vez, Deus, perdão pelas nossas falhas e pecados, pelas minhas falhas e pecados. E eu clamo a Ti, Deus, que Teu Santo Espírito fale através de mim, Senhor. Segundo a Tua graça, segundo a Sua ordem expressa, que somente saia dos meus lábios aquilo que o Senhor designar, falado pelo Teu próprio Espírito, Deus. Que o Seu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que nesse momento, Senhor, eu rogo, eu clamo a Ti. Que nesse momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua. E só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o amor encarnado. Quando nós olhamos todas as leis, principalmente os 10 mandamentos, as leis que Deus havia dado ao sacerdócio levítico, as leis judaicas e todos os mandamentos que os apóstolos no Novo Testamento codificaram do Antigo Testamento e lançaram como doutrina para a sua igreja no Novo Testamento. Quando nós vemos tudo isso e nós estudamos todos esses mandamentos e leis, nós vemos o amor de Deus impresso ali, em cada um desses mandamentos. Muitas vezes as pessoas olham dispersamente as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, e muitas vezes olham coisas lá que aos seus olhos parecem não bom, parecem cruéis, parecem erradas, mas na verdade existe um grande amor e muita misericórdia incutida naquelas leis. E quando nós estudamos contextualmente, né, todas aquelas leis e do porquê aquelas coisas do Antigo Testamento, orientando para que o povo se preparasse para receber Cristo e sua igreja e o modo correto de se viver, né, diante de Deus e diante dos homens, nós vemos que tudo aquilo é amor.
Vejam um pensamento simples, né? Às vezes nós olhamos ameaças que Deus fazia no Antigo Testamento e nós pensamos, poxa, por que Deus está falando isso, né? Veja um pensamento bem simples, não comparando Deus, mas comparando o pensamento, tá? O pensamento. Se você vai ensinar seu filho a atravessar uma rua e você fala, olha filho, quando você for atravessar a avenida, quando você estiver sozinho e for atravessar a avenida, você para no farol, você espera o farol fechar para os carros, você veja, certifique-se que todos os carros já estão parados, atravesse na faixa, tome todos esses cuidados, porque pode vir um caminhão e te atropelar. Quando você está falando isso, é óbvio que você não está fazendo uma ameaça ao teu filho desejando que um caminhão venha e pegue. Você está falando aquilo com um amor para preservar ele, para que isto não aconteça, para que ele não seja atropelado. Então, para que ele tome todas aquelas medidas, aqueles cuidados, para que não aconteça. Então, Deus, Ele revela a sua lei mostrando que existem perigos na vida da pessoa que nós não vemos. E por isso a necessidade de guardarmos esses mandamentos, né? Obviamente, Deus sabia na sua onisciência que nós não conseguimos guardar perfeitamente todos esses mandamentos. Mas o nosso desejo, a nossa intenção de termos o coração voltado para guardá-los, isso sim agrada o Senhor. E quando não conseguimos, nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus e pedimos que Ele nos fortaleça. Nesse capítulo 6 aqui, eu quero mencionar algumas coisas com os irmãos de Deuteronômio 6. Verso 1. Esses, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que se cumprisse na terra que passas a possuir. Bem, irmãos, nós vemos aqui que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo e a igreja. O fato de Deus tirar o povo da escravidão do Egito e levar a uma terra prometida é sombra de que Deus vai libertar o seu povo do seu pecado e levá-lo para a eternidade prometida, a vida eterna. A terra que no Antigo Testamento era terra produtiva, que manava leite e mel, onde eles poderiam morar em casas que não edificaram, usufruir de vinhas que eles não plantaram, ter fartura dos animais que não foram eles que criaram e tudo, é uma observação, uma sombra, um apontamento que Deus está conduzindo a sua igreja para o reino dos céus. Tudo que nós vamos usufruir na eternidade, no reino dos céus, na vida eterna, no paraíso, né? Como se diz assim, tudo que nós vamos usufruir no paraíso, nós não construímos, nós não fizemos, nós vamos ganhar aqui, como o povo ganhou todas aquelas terras, tá? Moraram em casas que não foram eles que edificaram. Com certeza, no Antigo Testamento, na história humana, né? Eles tiveram que lutar e tiveram decepções, porque tudo antes de nós estarmos lá, tudo é imperfeito. Quando nós estivermos de fato na terra prometida, que seria a vida eterna, o paraíso de Deus, nós não vamos precisar ter essas lutas, nós vamos herdar tudo aquilo. Então o Antigo Testamento apontava sempre para as coisas de Deus. Verso 2: para que tema o Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Note, irmãos, que desde os primórdios, as crianças, filhos do povo de Deus, estão incluídos nessa promessa de Deus. Não há motivo bíblico nenhum para excluir crianças, né? Veja aqui, no verso 7, versos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos. Você não vai esperar teu filho crescer para ter consciência das coisas, idade de razão, idade de crer, idade de não crer. Isso simplesmente não é bíblico. Essa ideia de esperar uma criança crescer para ter idade de razão, para que ele possa crescer, simplesmente não é bíblico. Não é bíblico. Quando se trata de criança, está dizendo aqui, inculcarás isso na mente dele.
nem dá chance dele se perder, porque ele é filho da promessa. Tá? E também mais uma outra observação introdutória aqui. Tá? Deus vai dizer, né, aqui no verso 2 ainda, para que guardes os mandamentos que eu te ordeno. A ordem é tu e teu filho e o filho do teu filho, ou seja, para que guardes os mandamentos, você e a tua descendência. Tá? Por isso é necessário, né, ensinar, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel. Filho do teu filho todos os dias, verso 2, da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Tá? Então existe uma bênção de longevidade também aqui. E o 3 e o 4 vai dizer: ouve, pois, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus te daria. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só mais uma observação antes propriamente de entrar no sermão. Muitas pessoas, elas pensam assim, e chegam a falar assim: não, mas se é para guardar todos os mandamentos desde o Antigo Testamento, então nós temos que sacrificar animais, circuncidar os meninos que nascem, né? Não, porque as leis sacerdotais mudaram, conforme Hebreus 12:7, a Bíblia é contextual. O que nós guardamos é o conceito que existe na lei, a vontade de Deus expressa na lei, que apontava para a igreja, tá? Porque as leis sacerdotais, elas foram transformadas conforme Hebreus capítulo 12, verso 7. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente é mudança de lei. Então as leis sacerdotais que exigiam sacrifício de animais, por exemplo, foram transformadas no novo sacerdócio de Cristo, que assumiu seu sumo sacerdócio num outro sacerdócio. O sacerdócio levítico acabou, então as leis foram transformadas. Agora o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, esse sacrifício já foi feito uma única vez por Cristo, não há necessidade de se fazer mais. Circuncisão é o batismo, é a circuncisão do coração, e por aí vai. Então, as leis, o conceito de Deus que está nas leis, e não a cerimônia da lei, né? Mas o conceito, ele é guardado. E mais uma outra observação é os versos 4 e 5. Ouve, ó Israel, lembrando que Paulo, no Novo Testamento, fala que Israel é a igreja de Deus, né? Os da fé, que são filhos de Abraão, e o Israel é a igreja de Deus. Então essa palavra não ficou restrita somente à nação Israel, mas essa palavra é uma palavra para os convertidos, né? O Israel de Deus, que hoje é a igreja. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aqui, depois dessa longa introdução, eu quero começar o sermão em Cristo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Cristo menciona isto e acrescenta uma informação. Veja aqui em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 37. Em que Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus. Note que ele está pegando o que Deus fala ali para Moisés, dizer para o povo no Antigo Testamento. Tá? E agora ele, Cristo, que aprove a Deus ser a plenitude do tempo, ele acrescenta uma característica aqui. Tá? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora, veja que no Antigo Testamento as coisas apontavam para Cristo. A informação é a mesma: amará o teu Deus totalmente, como está lá. Mas eles ainda não tinham entendimento. Esse entendimento espiritual, isto é a plenitude de Cristo, conforme nós vemos aqui, Colossenses
Convido os irmãos aqui a Colossenses capítulo 1, verso 19. Porque aprove a Deus, Colossenses 1, 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, no Antigo Testamento, antes da vinda pessoal, material, física, humana de Cristo, nascer de mulher, passar por uma infância, por uma adolescência, crescer, alcançar os 30 anos, que era a maioridade sacerdotal, e começar o seu ministério terreno, antes disso, eles criam pela fé, como eles eram chamados filhos de Abraão, porque a Abraão foi imputado a justiça por crer pela fé. Eles criam. A galeria de Hebreus 11 menciona homens e mulheres do Antigo Testamento que creram totalmente em Deus. Estrangeiros creram e se converteram. É o caso de Ruth, é o caso de Raabe, do Antigo Testamento. Elas creram no Deus de Israel, e vários outros, né? Mas aqui no Novo Testamento, após Cristo, com a plenitude dos tempos, nós temos entendimento, porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer o reino dos céus no coração dos homens. Como que ele veio buscar e salvar o perdido? Implantando o reino dos céus no coração dos homens. Por isso que lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 6, vai dizer que Deus imprimirá as suas leis no coração das pessoas. Porque hoje nós temos a mente de Cristo, nós temos a iluminação, quando Ele envia o Espírito Santo que nos ilumina nessa palavra, tá? Então veja que Ele acrescenta aqui entendimento. Então eu quero ler com os irmãos de forma rápida este verso, aqui o capítulo 22 de Mateus, 34 a 40. Entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Esses fariseus, eles eram uma seita do judaísmo que governavam toda a religião judaica na época. Se reuniram em conselho para ver o que fariam com Cristo, tá? E um deles, intérprete da lei, experimentando Cristo, perguntou. Esses intérpretes da lei, eles eram conhecidos como aquele que sabia toda a lei. Ele era doutor naquilo, né? Conhecia toda a lei, mas ele não tinha esse entendimento que Cristo falou que tem aqui. Eles simplesmente não tinham, porque não havia neles conversão, não havia neles conversão a Cristo. Então, no convertido, o próprio Cristo envia o Espírito Santo para que nos ensine todas as coisas, conforme João 12. Então veja aqui, eles se reuniram em conselho, verso 34 e verso 35, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Talvez ele esperasse que Jesus falasse alguma coisa sobre a lei do sacerdócio levítico, que aqui ainda eles viviam sob os fundamentos do sacerdócio levítico. Talvez eles pensassem que Jesus iria dizer um dos 10 mandamentos, né? Mas Jesus, ele falou o resumo dos 10 mandamentos, explicando para esse intérprete da lei, e acrescenta a palavra entendimento na forma de amar a Deus, coisa que os intérpretes da lei a ferro e fogo não conseguiam entender, eles simplesmente não tinham isso. Então veja o que Jesus responde para eles. Então, verso 35, que um deles, intérprete da lei, intérprete da lei, né? Depois o apóstolo Pedro vai falar, nenhuma profecia de particular interpretação, nenhuma profecia de particular elucidação, né? Então, o que nos revela o correto dessa palavra escrita é a iluminação do Espírito Santo, é o próprio Deus que nos ensina. Porque se não for Deus que nos ensina, nós simplesmente não vamos entender isso. Com a mente humana, o ser humano não consegue entender, né? Então, um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus então ele faz um resumo dos 10 mandamentos, pega o que Deus mandou Moisés dizer em Deuteronômio 6 e acrescenta o entendimento. Olha só, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem já amou alguém na vida pode começar a entender
o que é amar a Deus de todo o coração. Se nós amamos um filho, né? Então nós temos aquela intensidade de amar um filho, né? Alguém ama, uma esposa ama o marido ama uma esposa, alguém se apaixonou, ama os pais, não sei. Qualquer pessoa que amou alguém, de qualquer forma, qualquer nível de amor, mas que foi um amor verdadeiro, intenso, ele consegue começar a entender isso. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso aqui é o primeiro e grande mandamento, ele diz, que dos 10 mandamentos, do 1 ao 4. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que esse amar o próximo como a ti mesmo não é nesse mesmo nível de amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Não é essa mesma intensidade. O amar o próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar dele, ter misericórdia dele. Você não precisa ficar convivendo com a pessoa, você não tem que pegar uma pessoa e colocar na sua casa ali, porque você o ama. Não, mas se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, se você puder ajudá-lo em alguma coisa, se compadecer dele, misericórdia, compaixão, são formas de amor. Veja que há uma diferença de intensidade. Então nós amamos claro que é normal o ser humano e não é errado biblicamente amar mais uma pessoa do que outra. Nós amamos um amigo mais do que uma pessoa que nós não conhecemos. Isso é fato. Jesus amou mais alguns do que outros no sentido terreno, no sentido físico. Isso é fato de todo mundo. O que nós não podemos é desamar. O que a igreja não pode é perder o amor. Então, se nós vemos uma pessoa ali com frio, com fome, né? Um exemplo que eu estou dando, tá? Então nós temos aquela compaixão, aquela misericórdia, isso é uma forma de amor. Esse é o segundo grande mandamento, que do quinto mandamento ao 10º mandamento, que é o cuidado com o próximo, né? Tá? Então, hoje nós vamos falar aqui, estamos falando do verso 37, o primeiro e grande mandamento, né? Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Falando isso, entenda o contexto, para o intérprete da lei. O intérprete da lei, ele ainda não tinha esse amor por Deus. Por que podemos falar isso que não tinha? Porque João, ele vem falar: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Qual é a manifestação do amor de Deus? Que o próprio João vem falar: Cristo. Vede com que grande amor Deus nos amou, enviando o seu próprio Filho para que morresse por nós. O intérprete da lei, ele ainda não tinha essa informação. Ele não conseguia ver com que grande amor Deus nos amou, enviando o próprio Filho. Embora o Filho de Deus estivesse ali diante dele, o Filho de Deus ainda não havia padecido e não havia ressuscitado, né? Então, o Senhor Jesus, ele inaugura, vamos dizer assim, a era da igreja, o amor encarnado, o próprio Cristo encarnado se fez um de nós para buscar e salvar o perdido. Então, nós vemos aqui que este amor de Cristo vai nos levar a cumprir o primeiro mandamento e ter cuidado de cumprir o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Por amor, por gratidão. Ou seja, amar a Deus com essa intensidade, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com o nosso entendimento. Eu sei por que eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu pereceria, eu não era escravo no Egito, eu não sou dessa geração, mas eu era escravo do meu próprio pecado, que me condenaria ao inferno. E Ele enviou o seu próprio Filho para me libertar dessa casa de servidão que eu vivia, escravo do pecado que me condenaria, que me traria consequências nefastas e finalmente me condenaria a uma eternidade inteira. Ele enviou o seu próprio Filho para me libertar disso. Como eu terei outros deuses diante dele?
Como eu farei de mim mesmo um Deus, fazendo não a vontade de Deus, mas fazendo a minha própria vontade em todas as coisas? Me colocando acima ou ao lado de Deus, do meu bem-estar. Isso é hedonismo. Isso é como se o bem-estar fosse o nosso bem supremo. Como estamos estudando, né, às sextas-feiras. Então, irmãos, Deus, Ele está muito acima. Ele é incomparável. E Ele é amor. E as leis do Antigo Testamento estão impressas ali, o amor de Deus, que enviou Cristo. Vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de enviar o seu próprio Filho. Então, não terás outros deuses diante de mim, tá? Nos leva a alguns objetivos. Primeiro, temer a Deus. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. O nome de Deus é glorioso e ele é terrível. Por quê? Porque ele é imbatível. Não há defesa contra Deus. Não há nações que possam resistir a Deus. Não há armas nucleares, não há tecnologia, não há NASA, não há falsa religião, não há nada, nem ninguém que possa impedir a ação de Deus no mundo. Se nós olharmos a história, irmãos, quantas pessoas tentaram impedir a ação de Deus no mundo? Quantas pessoas perseguiram a igreja? Quantas pessoas disseram o cristianismo vai acabar? Artistas, estadistas, pensadores, intelectuais, muitas pessoas. Mas a igreja continua aqui, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Cristo continua vivo na mente e no coração de bilhões de pessoas no mundo. Nós temos hoje o caso da Nigéria, onde a igreja é altamente perseguida à força, igrejas são queimadas, pessoas são mortas, e eles vão morrer cantando louvores e pregando a Cristo, e aquelas pessoas não abandonam a fé ali. Ora, não existe força contra Deus. Então o nome de Deus é glorioso e terrível. Bem-aventurados aqueles a quem Ele amou. Veja o que diz aqui o verso, no texto que nós lemos, capítulo 6, né, de Deuteronômio, o verso 8. Vamos ler aqui o verso 7. Vou ler do 6 ao 8. Porque tu és povo santo ao Senhor. Olha o raciocínio de Deus. Veja aqui o amor de Deus impresso aqui. Verso 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, separado para Deus, tá? Para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio. Isso não parte de nós, certo? O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Agora olha só, o 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fez aos seus pais, o Senhor te tirou de mão poderosa desse perdão. O Senhor não nos escolheu porque nós somos fortes, porque nós temos alguma coisa grande e poderosa para oferecer a Deus, ou então porque Deus precisa de nós, Deus precisa da igreja, Deus precisa dos cristãos. Eu já vi até adesivo de caminhão, uma imagem ali supostamente, imagens abomináveis, uma imagem supostamente representando Cristo com a mão assim, dizendo eu preciso de você. Onde? Deus não precisa de nós. Não foi por isso que Ele nos escolheu, não porque nós somos grandes, fortes, poderosos, estamos no mundo inteiro. Não, não há mérito nenhum. Nós somos fracos como qualquer outro homem na face da terra, mas Ele nos escolheu porque Ele nos amou. Veja com que grande amor Deus nos amou. Este amor que Deus nos escolheu simplesmente é Cristo, tá? Então o objetivo desse primeiro mandamento é amar a Deus.
que diz que o nome do Senhor é glorioso e terrível. Glorioso implica que deve ser glorificado pelo seu povo. E eu vou dizer mais uma vez algo que eu já disse antes: glorificar a Deus não é ficar gritando. Glorificar a Deus é dizer não para nós mesmos, todas as vezes que o pecado tenazmente nos assedia, como diz o autor da carta aos Hebreus. E também declara que glorificar a Deus é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz que glorificar a Deus é o dever de todo homem. Tá? Terrível implica na inflexibilidade de Deus ao tratar a impenitência do pecador. Imagine isso, um Deus de amor que enviou o seu próprio Filho. O amor encarnou fisicamente como um de nós para nos salvar, que perdoa todos os pecados que forem confessados a Ele. Imagina um Deus desse ver pessoas que são impenitentes, que decidem deliberadamente: não, eu vou viver para mim mesmo, eu vou pecar deliberadamente, eu não vou me importar com essas coisas, eu quero o meu bem-estar. Que resta isso? E se o bem-estar dessa pessoa é fazer o mal aos outros e fazer os outros sofrer? E eu quero dizer, meus irmãos, a doutrina do inferno, ela é a doutrina mais justa que tem. A doutrina da eleição, ela não é uma doutrina justa, ela é uma doutrina misericordiosa. Quando eu falo que ela não é justa, não estou dizendo que ela é injusta. Ela não é injusta, mas ela não é justa, ela é misericordiosa, porque nós não merecíamos, mas alcançamos a misericórdia. O inferno é justo, porque o homem deliberadamente rejeita o amor. O amor se encarnou entre nós para nos alcançar, para nos ensinar esses preceitos morais de amor, de compreensão, de não alimentar ódios e rancores, de perdoar pessoas, de sermos misericordiosos e compassivos. Então, por que nós devemos nos guardar de não termos outros deuses, se nós já somos povo de Deus? Porque o coração do homem é corrupto e inventa seus próprios deuses com muita facilidade. Quero convidar os irmãos aqui à leitura de Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Veja isso. Essas pessoas têm outros deuses, além do Deus verdadeiro, que muitas vezes é Ele mesmo. O apóstolo Paulo diz: o seu Deus é o seu ventre. Ele só se preocupa com as coisas terrenas, com o seu bem-estar. Então, nós não devemos nos assemelhar a eles, mas nós devemos seguir o padrão de conduta da igreja, que é amar a Deus, que enviou seu próprio Filho. Verso 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então veja aqui o verso 20. Lembra que eu falei há pouco no início do sermão, que quando Deus tirou o povo do Egito e o levou à terra prometida, passou por aquele deserto ali e o levou à terra prometida, era um reflexo que nós estamos indo para o céu, Era uma sombra daquilo, era um apontamento, apontava naquela direção. O apóstolo Paulo aqui, obviamente depois de Cristo, que é a plenitude dos tempos, ele nos diz: a nossa pátria está nos céus, a nossa terra prometida está nos céus, nós estamos indo para lá, certo?
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a ação dele de transformar o nosso corpo em glória, para nós entrarmos nesta terra, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. E como que Deus manda o povo entrar na terra prometida lá do Antigo Testamento? Não copiando os costumes e as falsas crenças que aqueles povos tinham. Então era o povo de Deus ali, um povo que era, me fugiu o nome agora, quando vive sem terra, né? Vive tem um nome, nômades, que era um povo nômade, né? Que Deus iria dar a terra para aquele povo. Deus fala assim, era um povo que acreditava em Deus. Ao redor deles, todas as terras de pagãos acreditavam em vários deuses, tinham vários costumes e cultos e coisas diferentes a Deus. E Deus fala, para entrar na terra, não se assemelhe a eles e não leve os seus costumes. E assim que Deus faz agora com a sua igreja, que está aqui, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é os céus. E nós estamos indo para lá, como se nós estivéssemos no deserto. Então ele fala assim, estamos entrando na terra, não copie os costumes e culturas dessas pessoas que não temem a Deus. Por isso o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, nem que esse Deus seja você. E se você tiver um Deus imaginário, não é o Deus da Bíblia que você serve, é o Deus que você imagina que ele deveria ser daquele jeito. O Deus da Bíblia é o Deus revelado nas Escrituras. E aqui, irmãos, por que nós conseguimos fazer isso? Por dois motivos. Primeiro, o amor encarnou e veio pessoalmente aqui nos salvar, ensinando todas essas coisas para nós, através do seu Santo Espírito. E o segundo é que nós olhamos para tudo isso, e nós olhamos para nós mesmos, e nós falamos assim, simplesmente não tenho forças. Simplesmente não tenho força para isso. Mas nós somos participantes de quem? Do amor. Nós somos participantes de Cristo. E este Cristo, veja a declaração que está aqui. Este Cristo, tá? Ele tem a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a ele mesmo todas as coisas. Então aquilo que eu olho para as circunstâncias e conheço as Escrituras, e pela misericórdia ele nos deu o entendimento, e nós olhamos para nós mesmos, em algumas situações nós falamos simplesmente não tenho força para isso. Coloque aos pés dele, porque ele tem o poder eficaz de subordinar a ele todas as coisas. Como o apóstolo Pedro diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o primeiro mandamento, acima de tudo, irmãos, é amor acrescentado de amor, multiplicado pelo amor. Não ter outros deuses diante de Deus não é uma exigência de um Deus egoísta, como as pessoas falam. Não, mas é uma orientação em amor para que nós tenhamos uma vida plena, prolongada, feliz e entremos de fato na terra que é prometida para nós, que é a terra, que é o paraíso de Deus, que nos está proposto, e que o apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós podemos amá-lo com todo o nosso entendimento, porque ele nos amou primeiro. O próprio amor se encarnou e tem um nome, Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos levará a salvo até a terra prometida, apesar das nossas fraquezas, porque ele tem o poder eficaz de subordinar a si todas as coisas. E por fim, o autor da carta aos Hebreus, ele diz, nós não temos o sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ao contrário, tenhamos então a fé de entrar confiadamente ao trono de graça
ao trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia, porque Ele é misericordioso. Então eu quero terminar, irmãos, somente comparando, lendo aqui novamente Mateus 22, 37, comparando o primeiro mandamento, do primeiro ao quarto mandamento, né? E o catecismo vamos estudar o segundo, o terceiro e o quarto mandamento nos próximos 4 domingos, porque o terceiro são 2 domingos, né? Os próximos 4 dias do Senhor. Mas quero terminar lendo novamente e meditando nisso. O mestre da lei, o intérprete da lei, que via a lei a ferro e fogo, mas não tinha o entendimento do amor. O entendimento do amor. Ele via a letra, mas ele não via o entendimento do amor. Ele pergunta para Cristo, que é o amor encarnado: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele queria o quê? Uma resposta técnica aqui. E se Cristo desse uma resposta técnica, ele mesmo, com a interpretação dele da lei, iria discordar. Mas Cristo fala algo superior. E ele fala, amará, ele lembra o que está escrito e acrescenta o entendimento. O que, imagino eu, deixou aquele intérprete da lei totalmente sem chão. E diz aqui, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu amo a Deus porque tenho motivo para amar a Deus. Eu amo a Deus porque Ele é bom, porque Ele me amou tanto e me amou primeiro, sem eu merecer, a ponto de enviar o seu próprio Filho para padecer tantos sofrimentos e até mesmo uma morte terrível. Aquela morte foi terrível na cruz, foi altamente dolorosa, foi vergonhosa, foi terrível. Enquanto os sacerdotes estavam tomando os melhores vinhos com as suas melhores roupas, mas o amor estava lá, porque Ele veio nos salvar. Então eu amo a Deus com todo o meu entendimento, porque Ele me amou primeiro e eu tenho motivo para retribuir esse amor. Então eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força e com todo o meu entendimento. E quando eu me ver diante das fraquezas da vida, eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, e eu confio no amor dEle, e no poder eficaz que Ele tem, de subordinar a Ele essa minha fraqueza, porque Ele tem o poder eficaz de subordinar a Ele todas as coisas. Então, descanso seguro no amor. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Nem precisamos e nem queremos, somente o Deus vivo. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 247. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formar
santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Estamos chegando ao final deste culto. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloquem em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, após a bênção, apenas 2 avisos. Peço que os irmãos permaneçam por gentileza. Oremos. Pai gracioso e santo, eterno, bendito, bondoso, justo, misericordioso, a Ti toda a glória, Deus. Nós queremos sim, Deus, amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, porque o Senhor Deus nos trouxe entendimento através de Cristo, que é a plenitude dos tempos. O Senhor Deus apontou para Cristo em todo o Antigo Testamento, e quando Cristo veio, Deus, na plenitude dos tempos, o Senhor nos revelou todo o mistério, toda a verdade, todo o Teu grande amor, ó Deus, enviando o Teu próprio Filho para nos salvar. E por isso, Deus, nós, por gratidão, podemos amá-lo, porque o Senhor nos amou primeiro. E nós não queremos ter outros deuses diante de nós, ó Deus. Somente o Senhor é o Deus vivo, o Deus santo, Criador dos céus e da terra. E confiamos nas Tuas promessas, e sabemos que não somos dessa pátria, e um dia, Deus, estaremos felizes herdando a terra que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado, Deus, por este infinito amor, por ter enviado Cristo. Muito obrigado. Ajuda-nos, Deus, a amá-lo com toda a intensidade, e ajuda-nos, Deus, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, nos colocando no lugar deles, Deus, em todas as suas adversidades. Despeça-nos em segurança, nós lhe pedimos, Deus, segundo a Tua graça. Permita que possamos ter um domingo de tranquilidade, de paz na Tua santa presença. E se for do Teu agrado, que nós possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Lhe pedimos, Deus, se for da Tua vontade que cure os enfermos, pedimos pela Sandra, Deus, pedimos pelo Seu Aceli, pelo Bruno, pela Fátima, que segundo a Sua graça, o Senhor
os cure se for da tua vontade, Deus. E também, Deus, pedimos o teu consolo e o teu conforto sobre eles e sobre todos aqueles que o amam e que os rodeiam. E pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, abençoe a nossa nação, ó Deus, abençoe as autoridades, que possam tomar decisões mais justas, Deus, que o mal não prospere no nosso país, nós lhe pedimos, mas seja segundo a tua vontade, ó Deus. Se a tua vontade é abençoar o povo, se a tua vontade é juízo, nós estaremos, Deus, submissos a ela, mas clamamos e pedimos misericórdia à nossa nação, pedimos que o Senhor permita que tenhamos leis mais justas. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrados, os irmãos podem assentar-se. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor, permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Agora sim, encerrado. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem assentar-se.